Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast. Primeiramente, quero agradecer nossos patrocinadores, né, que é o Cicobi Fluminense, o Terceiro Setor, a Unitar Comunicação. E hoje nós temos um imenso prazer de trazer um especialista, né, do Cicobi Fluminense, que vai falar para a gente sobre o crédito rural, que é uma coisa muito legal e que muita gente não sabe aonde encontrar, como funciona. Então eu trouxe aqui o Alessandro, né, o Alessandro Maia Nascimento, que é uma pessoa que tem experiência para falar para a gente, e eu tenho certeza que ele vai tirar bastante as nossas dúvidas. É um prazer tê-lo aqui, Alessandro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Também é um prazer estar e participar dessa entrevista, poder contribuir. Lógico, Sim, muito bom mesmo também ter uma pessoa que possa ajudar, né, nossos produtores lá da nossa região, ao redor de Campos, que a gente sabe que isso está crescendo, né, e que é uma perspectiva boa e também que aumenta a nossa economia, e o Cicobi Fluminense está aqui para ajudar, né, a nossos produtores exatamente. rurais. E eu queria saber de você, né, o que que você me fala sobre o crédito rural? Vamos começar assim falando, né, para eles entenderem. Crédito rural é um segmento importantíssimo na balança comercial brasileira. Somos um país originalmente, eh, na importância, na sua produção, rural, né, Que pesa, inicialmente, né? que pesa e permanece até hoje. A nossa tecnologia hoje, de plantio e pecuária é uma das melhores do mundo. Então, apesar da manutenção do setor rural ou do agrobusiness, na balança comercial, a gente teve uma evolução imensa na no sistema de produção, né, na eficiência. Então, conforme você perguntou, qual do setor rural, o que que é? É a origem de tudo. Parte do que a indústria utiliza, ela é produzida no Todos os grau, alimentos, né, né, alimento, leite, matéria-prima, matéria-prima, couro, né, tudo então passa por aí, né? tudo passa pelo rural. É verdade. E sem falar nas próprias commodities, né, aqueles produtos que são comercializados in A natura. partir, né, da manteiga, né, A manteiga, né, é um derivado, né, do produto da cana. principal, que é o leite, que também vem, Ó, no manteiga, eu caso falei da cana, gente, disfarça. no caso do leite, é a parte da pecuária leiteira, né, então ele vai desenvolvendo, numa série de outros produtos e subprodutos. Mas tem, conforme eu falei, as próprias commodities, né, aqueles que são comercializados in natura. Grãos, né, soja, milho, ou algodão, que o Brasil é um dos principais players do mercado, internacional, bem como, proteína. A proteína animal, o Brasil é o maior produtor, né, então é um mercado fortíssimo, o Brasil se faz presente. E isso traz também para a nossa região, que tem um atendimento diversos aqui. A pecuária de corte, ela é fortíssima, a pecuária de leite também, e aí regiões, uma mais do que a outra, região Você noroeste falou que também estão mais. se desenvolvendo, né, isso também é muito bom saber disso, né, porque você é um cara que visita, né, outras, né, outros municípios, né, perto de Sim. Campos, então eu acho que essa visão também que você traz também é uma coisa bem legal, né. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Plano Safra 2025, né, barra 2026 pra gente. É. O Plano Safra, o anterior, que foi 2024-25, ele teve um estabelecimento de valor e uma aplicação superior. Significa que o que foi estabelecido ficou insuficiente pela demanda. E isso vem acontecendo regularmente porque o Brasil vem quebrando recordes de produção um atrás do outro, né? E neste ano teve uma ampliação do valor para que pudesse ser atendido sem necessidade de um recurso de reforço, né. Uhum. Então, o plano safra deste ano, ele está voltado a sua maior parte para as operações de custeio, mantendo ainda uma importância grande das operações de investimentos. E assim colocando para quem às vezes não sabe distinguir um e outro, um investimento no rural, ele é aquilo que a gente faz agora para ou melhorar a eficiência da produção atual, ou trazer maior segurança para a produção futura. Por exemplo, um trator, ele é um investimento. A pessoa já tem a produção e aquele trator vai auxiliá-lo. Isso tanto na produção E no pecuária caso, quanto o agrícola. Sicoob ele tem linhas de crédito com taxas,
super acessíveis para esses produtores rurais, né? Tem. Primeiro que o Plano Safra, ele estabelece já algumas taxas. Isso é padrão, né, é do Banco Central, então todos os bancos que operam com crédito rural, eles têm as suas taxas reguladas e tem aquelas operações que é o recurso próprio, né. As cooperativas de crédito, no caso o Sicoob Fluminense, ela trabalha com as menores taxas, inclusive da própria região, porque o objetivo principal da cooperativa é exatamente atender ao associado, né, aquela necessidade do spread elevado que o setor bancário trabalha regularmente não é a realidade da cooperativa. Então, o Uhum. Cicobi realmente tem taxas menores e automaticamente melhores para os associados. E a gente tem taxas e operações diversas, desde o custeio quanto o investimento. E eu vou te perguntar assim, qual o critério para a pessoa, o produtor rural, se habilitar a esse plano safra? Quais são os critérios? Pessoa física, pessoa jurídica podem eh, se habilitar ao plano safra? Pode. O que acontece? Conforme o nome diz, né, a safra é da agora para o próximo ano. Mas o produtor, ele já tem que ter essa característica. Às vezes é meio um pouco compreensível que a pessoa acaba não tem, trabalhava de uma outra área e acabou de adquirir uma propriedade rural e ele já vai até a instituição Uhum, buscando o crédito rural. Ainda não seria o momento, né? O uhum. momento é a partir que ele tem o histórico de produção, a não ser que seja uma sucessão, né? Um planejamento sucessório, o pai já era produtor, aí os filhos fazem a distribuição sucessória e dão sequência. Nesse caso, ele já pode estar iniciando como produtor rural desde o primeiro momento do acesso à propriedade rural. Mas, para aqueles casos que já são produtores, o primeiro passo é buscar a assistência técnica. É o assistente técnico, o agrônomo ou o tecnista, é que ele vai poder identificar dentro daquela propriedade o potencial ou a assistência para aquilo que ele já trabalha, podendo até diversificar do histórico que era da produção, trazendo novas produções. Então, quando chega ao Sicoob, ele já vem geralmente com um projeto. Esse projeto feito pelo profissional que tem a expertise para a realização do projeto. Então, tanto pessoa física quanto jurídica podem participar desse plano safra. Pode participar, tem crédito específico, inclusive. E começa em quanto o valor, né, desse empréstimo que vocês, habilitam ao produtor rural? Tá. Qual seria o valor mínimo, qual seria o valor máximo? É, Curiosidades, né, não, tem que exato. perguntar para ajudar vocês. O valor máximo, ele vai muito da, da, da produção do próprio produtor, Vocês né? avaliam isso? Vocês Isso. vão A avaliar gente isso? vai fazer a avaliação da capacidade, em cima da produção dele, vai fazer o financiamento. E aí, como você me perguntou, tem, tem para todo tipo de financiamento. Primeiro vai ser que fazer por exclusão. Como que funciona o crédito rural? Ele vai verificando se ele é pronafista, que é da agricultura familiar. O pronafista tem uma regra, ele pode ter até 4 módulos fiscais ou módulos rurais, a propriedade dele, então não pode ser uma propriedade assim, Quando você fala familiar, é ele e a família trabalhando? ele e a família trabalhando. Essa é a agricultura familiar, né? Ele é voltado para aquele agricultor, no caso, a família, aonde a renda familiar é até 500.000 eh, de renda anual. Então, essa renda é familiar, não é só de um, é o somatório. De todos, né, que E a estão produzindo propriedade, ali, né? isso, a propriedade até 4 módulos fiscais ou módulos rurais. Se ele não se encaixar nessa categoria, aí tenta-se o Pronamp, que é para o médio produtor. Uhum, O Pronamp, neste plano safra, teve uma alteração, uma uhum. novidade. Era para quem tinha faturamento, agora é individual, já não é o familiar, é o produtor. Faturamento de até 3 milhões ano, então atendia e atingia um bom número de produtores, e neste ano foi elevado para 3,5 milhões. E aí, conforme eu falei que é por exclusão, ele tem que se encaixar nessa renda, aí vai a renda total, produtor rural mais a rendas, ele pode ser um empresário, pode ser um advogado, pode ser médico, pode ser um servidor público, e o somatório anual tem que chegar até 3,5 milhões, ele é público, desde que
80% da renda total dele seja como produtor rural. Aí ele fica como pronampista. E conforme eu falei que é de exclusão, se ele não se encaixar no Pronaf, não se encaixar no Pronamp, aí ele se encaixa, porque todos os demais é exatamente no segmento demais. Então, todo produtor que não se encaixa como Pronaf nem Pronamp, ele é o produtor demais. E é isso que define as taxas, né? O Pronaf, que é o pequeno produtor, vai de taxa de 2% para linhas regulares de custeio e até a taxa mais alta dele, que é de 8% ao ano, Uhum. sendo que a taxa média dele vai ficar de 3%, e para financiamento de tratores no Mais Alimento, taxa de 5% ao ano. O médio produtor, neste ano, que a Selic está em 15%, né? Agora, atual, ele fica com taxa de 10%. E os produtores demais, eles têm taxa de investimento para aquisição de bens ou ampliação dos equipamentos, ele tem taxa de 12,5% ao ano e de custeio 14% ao ano. Todas as taxas do produtor rural, elas são inferiores à taxa atual Do básica, mercado, que é a né? Selic. A taxa do mercado ela é superior à taxa Selic. E a do produtor rural ela é inferior à taxa Selic. Essa é a realidade. Por isso, Então, isso comprova que o crédito oferecido, né, pelo Sicob, né, nesse caso, é uma taxa que é favorável ao produtor rural. sim, extremamente favorável. Tipo assim, isso é bom porque isso aumenta a capacidade dele de poder aumentar a sua produção, de crescer seu próprio negócio, ou até mesmo de ampliar aquilo que ele está fazendo com mais por uma máquina de cortar o milho, né, ou de colher o milho. Então, em vez de ele ter mão de obra, né, faz um empréstimo desse, tira a colheitadeira e vai andar muito mais rápido. Sim, Então, ele vai aumentar, né? ele vai melhorar a eficiência e com o recurso financiado, no caso do Eu investimento tive um tendo até cliente que 5 anos. ele comprou máquinas de colher café, e aqueles Isso, tratores, né, que é, tipo assim, tipo um funil, assim, e vai exatamente. cortando e passando e caindo aquele grãozinho do café. Muito legal, gente, muito Melhorou legal. com certeza a eficiência da produção É. dele, né. Eles fizeram um projeto mesmo, como você falou, fizeram um projeto e é uma fazenda muito legal mesmo. Eu acho que isso vem para incentivar o produtor rural, né, que eu acho que é uma coisa e muita gente pergunta a origem desse dinheiro, que acha que esse dinheiro é do governo ou alguma coisa parecida. Explica pra gente Hã. da onde vem a origem desse dinheiro que o Sicoob Fluminense, no caso, oferta para o produtor rural com taxas muito mais acessível do que as taxas normais do mercado. Sim, lá na década de 80, a origem basicamente era todo do Tesouro Nacional, Uhum, é um crédito subsidiário. Outros países trabalham com essa taxa num percentual maior de uhum. subsídios. O Brasil hoje ele trabalha com fontes diversas, com participação do governo através do Tesouro Nacional, com a equalização de taxas, mas também a participação dos bancos, todos os bancos participam da proposta, bem como as securitizações. Existe recurso do Plano Safra, né, financiado de operações de crédito de outras operações que geram as securitizações de LCA, CRA, e esses funding servem também como fonte de financiamento do próprio Plano Safra. Então, são recursos diversos, onde o governo entra com uma parte, mas a sociedade, especialmente os bancos, participam intensamente. Então, na verdade, há uma a fatia do bolo, ela é meio que diversificada, É, né. exatamente, tem participação de todos. Cada vez o governo está participando menos e os bancos estão participando mais do processo, especialmente do financiamento do próprio Plano Safra. E qual é com esse planejamento, esse projeto que você fala que tem que ser feito, qual é o objetivo e a finalidade desse crédito rural, né, que o Cicobi oferece, como Então, cooperativa? como cooperativa, é o primeiro atendimento ao associado. A Uhum. identificação, por isso é importante, a identificação do produtor rural, porque muitas das vezes a produção rural, ela é financiada pelo recurso do próprio produtor. Ele recorre às fontes regulares dele.
empréstimo bancário, não de rural, empréstimo como pessoa Normal, né? física, Empréstimos o cheque normais. especial, o cartão de crédito, E as taxas são as maiores. taxas são maiores. Quando ele faz o projeto e busca o crédito com a finalidade rural, ele consegue melhorar o retorno financeiro dele, porque ele vai ter um custo menor daquele financiamento. E a produção rural ele tem uma característica, que é a sazonalidade. Muitas vezes a gente planta, hoje muito não, é sempre É. assim. Uhum. Você planta, você não tem aquele recurso, leva-se alguns meses, quando está falando da agricultura, E a para pessoa fazer a fica, colheita tem depois. dinheiro para pagar Isso, até o seu próprio alimento, é, se bancar, vamos botar isso. assim, Então, durante, né? naquele Perfeito. período exato, que ele não tem a produção, ele está usando o recurso dele ainda para financiar a produção. Quando ele faz o financiamento no banco, com o projeto, com a devida assistência técnica, ele consegue deixar o recurso que é dele, do capital dele, Para essa emergência. exatamente, para o uso regular. E aquele crédito vai ter os vencimentos seus, das operações, também coincidente com a produção. Então ele não tem um descasamento de fluxo de caixa. Ele planta e vai os vencimentos daquela operação de crédito coincide com o momento dele fazer, né, que ele ter a produção dele, caso seja agrícola. Uma outra dúvida, né, que eu acho que muita gente deve ter é o seguinte: você pegou um crédito no Sicoob, como produtor rural, plantou, mas aí veio uma enchente, uma chuva, alagou tudo. E aí? Sim, tem, E aí que o cara precisava daquele dinheiro para pagar o empréstimo. O o que 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 o Sicoob vai nos ajudar nisso? tem, existe o seguro rural, Tá existe vendo, gente? o seguro pessoal do rural, o seguro propriamente do rural para a produção dele. Em algumas operações que são reguladas, existe o Proagro, né? Então, todas essas operações têm a disponibilidade e é Porque é uma coisa indicação, que depende do produtor. sim, Um alagamento, um terremoto, com a sem alteração, contar com que isso são a, coisas é, da natureza, né. com a alteração climática, esse risco ele ficou muito mais potencializado. Então, para que o Uhum. produtor diminua o risco dele, seria interessante, sempre é interessante ele buscar uma proteção para garantir a sequência e liquidação da operação sem ele ter essa obrigação futura, sem ter produção. Então, juntamente com o crédito, é feito um seguro, onde vai garantir ao produtor rural, caso aconteça alguma coisa que não está dentro, né, que venha da natureza, ele esteja protegido e o banco também esteja, o banco não, a cooperativa esteja protegida. Exatamente. A É, cooperativa acaba sendo do próprio produtor também, porque ele é um exatamente. sócio, ele é um associado, então é o benefício para E eu todos tô os tocando torcedores. nesses assuntos, porque são dúvidas, né, que às vezes as pessoas têm e ficam com medo de chegar até o banco, pegar e, tipo, se acontece uma coisa comigo, como que eu pago, né? Então ainda tem essa alternativa. E uma outra curiosidade, né, é como funciona essa agricultura familiar. Explica pra gente como que ela funciona na prática. Tá. A agricultura familiar, diferente do médio e do demais, dos grandes Uhum. produtores ou produtores empresariais, ela merece uma atenção maior. É aquela que abastece um mercado local, né, basicamente, a feira que a gente acompanha, é o microprodutor e o pequeno produtor. Utilizando o recurso dele, a técnica dele. E o crédito rural para o agricultor familiar, ele vai exatamente ao encontro da necessidade. Muitas vezes o produtor ele não tem o acompanhamento do assistente técnico e quando ele faz o financiamento rural, ele está ali contratando uma assistência, né, um projetista que vai dar assistência, orientação. Então, ele vai melhorar a eficiência, vai melhorar o fluxo de caixa dele e ele vai recorrer a taxas própria para o tamanho dele. Então, podendo pegar, dependendo do plantio que ele fizer, taxa de 2% ao ano. Olha só, gente, 2% ao ano. Hum. Não existe, né? Taxa Dividir isso daí pequenos, você trouxe a informação que uma fazenda comprou equipamento para a colheita do do café. café e tem pequenas máquinas hoje acopladas em moto que para esse pequeno agricultor tem uma serventia muito grande, melhora a Que ele eficiência trabalha dele. meio que sozinho, né? Exatamente. E É a própria esse família ali que trabalho. faz todo o trabalho. Esse recurso, o financiamento do investimento para essa aquisição sai em torno de 3% ao ano. Só. Sendo um trator para esse público, que é um trator de menor potência, mas que dá o atendimento à pequena propriedade, na taxa de 5% ao ano. Então a linha é voltada para a assistência ao pequeno produtor.
com taxas compatíveis com a produção dele, que é pequena, E que ele consegue pagar, né, porque e eu ele acho consegue assim, pagar, exatamente. quando você, pretende pegar, né, deseja pegar um empréstimo para você financiar uma coisa que você quer investir para crescer, é logicamente que você quer crescer e quer ter um investimento e quer pagar, porque aquele dinheiro que você pegou e colocou ali não é seu, você tem que devolver. Com certeza, Então exatamente. a pessoa quer ter esse sucesso. Então eu acredito que também não pode ser nada tão, né, porque aí perde a função de ajudar ao produtor rural a realmente chegar no objetivo dele, né. E Exatamente. muito interessante também essa questão do seguro, porque se acontecer alguma coisa que é inerente à natureza, ele também está Então, seguro e o Cicobi também, como cooperativa, também está segura. a sociedade em si está segura, né, com essa proteção, porque se ele ficar inadimplente, ele perde o crédito em outras instituições, se ele não tiver produção e tiver a necessidade de pagar, então o seguro ele vai servir exatamente para trazer levar um pouco de normalidade naquela situação de Então, anormalidade. assim, os produtores rurais, né, que têm interesse em procurar o Cicobi, né, fazer contato ou ir até lá, né, e conversar, né, com o Alessandro sobre esse crédito, eu acho bem interessante, né. Hoje a gente está fazendo uma pequena pauta aqui, mas eu acho que cada caso é um caso, né, específico. Eu acho que o melhor mesmo é um bate-papo, ir até lá, conversar e se entender, porque aí cada negócio é um negócio, cada projeto tem uma, né, uma vertente. E vocês lá têm pessoas que orientam a fazer esse projeto ou eles teriam que contratar alguém? A gente tem um convênio com algumas empresas de assistência técnica. E aí, dependendo da localização, as empresas atuam naquela região. A gente tem agência em diversos bairros em Campos, tem agência do Cicobi em Morro do Coco, tem agência do Legal. Cicobi em São Francisco da Vocês Tabapuana, atuam bastante na área rural mesmo, sim, né? sim, Muito tem Bom interessante. Jesus, Itapiruna, São Fidélis, São João da Barra. Uhum. No caso nosso, a gente vai até Iguaba Grande. Também temos presença do agência do Cicobi lá na região da Baixada Sul, em Mendes, né? Também Nova Friburgo, Bom Jardim. Então, cada região dessa tem as empresas de assistência técnica. O produtor tendo a iniciativa de buscar saber sobre a operação de crédito rural, basta buscar uma das nossas agências que vai dar indicação desse profissional técnico para a elaboração do projeto e aí gerar a operação de E, Alessandro, uma outra coisa também que eu queria, né, gostaria de tirar dúvida, né, é em relação ao seguinte: o cara, ele pegou o empréstimo, né, e daí ele, vamos botar aí que ele, se ele, vamos supor, tiver alguma dificuldade em pagar alguma prestação, vocês têm algum tempo de, como se fosse um respiro para esse produtor rural? vamos colocar, as operações são diferentes. A de investimento, geralmente, algumas das Carência, né, nem operações, as respiro, né, falei operações com carência, prazo fala carência. maior, ela tem carência. A carência Uhum. pode ser de 1 ano até 2 anos. Então, essa carência é exatamente para permitir que aquele investimento que ele fez de maquinário ou de ampliação, eh, melhoria do curral, ela torne em retorno financeiro num prazo favorável a iniciar as prestações. Então, tem a carência. Existe a possibilidade, nas operações adimplentes, também a renegociação. Lógico que a renegociação, inclusive o governo está lançando agora um novo programa, ela tem algumas exigências, então tem que ter decreto municipal da necessidade, né? Campos teve isso, né, Uhum. recentemente. Então, outras cidades também. Se eu não me engano, no programa do governo que agora foi lançado, teria que ter uma sequência de 2 perdas de produção e também do decreto municipal da necessidade emergencial por 2 anos também, consecutivos. E aí faz-se o parcelamento numa renegociação. Então, os bancos estão aí, as cooperativas estão aqui, o Cicobi está à disposição para conversar com o associado antes de E acontecer o pior. entender, né, o Exato. cenário que ele se encontra e ajudar, né, que eu Exatamente. acho que é o mais importante, é desenvolver o nosso município e os municípios Sim, vizinhos também, né. sim, E uma outra curiosidade, eu não sei se você pode falar, né, você não precisa nem citar nomes,
Você tem alguma fazenda, algum produtor do nosso município que você queira, apenas demonstrar pra gente, né, falar pra gente que teve sucesso, que tipo assim, que conseguiu, como que eu vou te dizer, pegar o crédito de produtor rural e realmente alavancou? Que, né, de repente você não pode falar o nome, mas você pode citar o ramo, É, eu vou né, fazer o seguinte, eu não vou citar nome, eu vou porque não falar vou fica falar vou não falar é uma região, legal, né. vou falar uma das regiões. Em um ano, um pouquinho mais de um ano, talvez um ano e 3 meses, Só o pra deixar eles Sicoob com a aguinha na isso, boca, o né, e tipo assim, O entender que é Sicoob possível. Fluminense aportou no município próximo aqui de Campos, um município Uhum. pequeno, a importância de quase 10 milhões Olha que para legal. os produtores rurais, com investimentos diversos, médio Uhum. produtores, pequenos produtores, produtores de tamanho maior, os demais, e para custeio e investimento. Então, a gente atuou, com um valor de uma importância significativa para o município, que está gerando retorno para o município e para a própria sociedade. Melhorou a eficiência da produção leiteira, da pecuária de corte também e a agrícola. Então, o Sicoob está presente, mais do que dar o exemplo de uma fazenda, são várias fazendas, vários Sendo, produtores né, sendo beneficiada por beneficiados esse crédito do muito interessante, né. Eu acho que isso faz com que a gente acredite que é possível, através do próprio crédito, né, que existe para o produtor rural, alavancar a sua produção e crescer, e ter um desenvolvimento até para nossa região, para os nossos municípios, né. sim, Então isso é muito interessante, né, então quem quiser, realmente, saber um pouco mais sobre o crédito rural, né, procurar as agências do Sicoob, que eles vão estar sempre, são pessoas bem solistas, né, e nos ajudar e até mesmo nos auxiliar nesse projeto, como você mesmo falou aí, né, que tem empresas que ajudam a montar o projeto de acordo com, né, o que é solicitado pelo Sicoob, e acho que o produtor rural está com uma ótima oportunidade na mão, né, de aproveitar essa linha de crédito. exatamente. É uma linha voltada para o produtor. Conforme eu falei antes um pouquinho, quando ele não vai buscar a linha que é própria para a produção rural, e aí tanto faz da pecuária ou da agricultura, ele acaba fazendo, o uso de outras linhas, caso Uhum. precise de financiamento, linhas mais onerosas. A linha voltada para o produtor rural, ela tem essa singularidade de ter taxas menores do que as taxas praticadas pelo mercado, inclusive taxas menores do que a taxa básica de juro nacional, né. Então é uma operação de crédito. As operações de crédito são realmente para trazer benefício, o primeiro o produtor, segundo a sociedade, que melhora, como o produtor melhora a eficiência, tem um melhor fluxo de caixa. A operação, ela fica, de certa forma, com os vencimentos atrelado à produção do produtor, então ele não tem descasamento, né, do Com fluxo de caixa datas, né, dele, com com fluxo de dado. caixa. Tudo isso favorece. O crédito rural permite ser exatamente, com essa característica dele, voltada para a característica da produção rural. Tem um Então, grande gente, ó, quero deixar essa dica, né, do crédito de produtor rural e dizer que o Cicobi Fluminense está às ordens e que foi um prazer ter o especialista aqui, o Alessandro Maia, né, que falou para a gente com muita, né, propriedade sobre o tema, né, e foi ótimo. E que vocês saibam que é possível pegar esse crédito e que a taxa é maravilhosa e que ninguém precisa pegar empréstimo, nem usar cheque especial, nem pegar empréstimos normais, e que o produtor rural tem toda uma diferenciação em relação ao mercado financeiro para investimento e para desenvolver a sua própria propriedade. Então fica aí a nossa dica, né. Quero agradecer o Alessandro, ao Cicobi Fluminense, e quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Unitar Comunicação, ao Terceiro Setor e ao Cicobi Fluminense, que é nosso patrocinador. E até nosso próximo FV Podcast.